Estamos chegando com mais um Pode Muito e hoje o nosso podcast tá diferente, temos outras histórias, mas antes disso, você já sabe, aquele roteirinho básico que a gente pede com todo amor e carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, aquele grupo da família, tira aquele tanto mensagem de bom dia lá que você manda todo dia. Não compartilhe fake news, compartilhe o Pode Muito, porque eu tenho certeza que você e a sua família vai gostar demais. Hoje, um episódio muito diferente, né, Mayara? Vocês sabem, né? Aqui a gente tira sarro de tudo, a gente dá risada, a gente tá sempre no alto astral, né? Eu e a Lívia Nepomuceno. Sempre pra Mas cima. Hoje, né, o assunto é sério. A gente vai falar de um conflito que já dura aí mais de 3 meses na Ucrânia, uma guerra que, segundo dados oficiais da ONU, já matou mais de 4 mil pessoas. Isso segundo dados da ONU. A própria Ucrânia diz que já são mais de 25 mil pessoas mortas nesse conflito que começou com a invasão russa. E tem brasileiro, tem brasileiros, tem brasileira por lá fazendo a diferença, resgatando pessoas, que vai conversar hoje com a gente, né, Lívia? Tem uma brasileira que está estendendo a mão para o próximo e hoje ela estende a mão aqui no Pode Muito. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Clara Magalhães, ela que é uma sementinha da Frente Brazucra. Muito obrigada por tirar um tempinho e bater esse papo com a gente. Muito obrigada, meninas, por me receberem. Estou muito feliz de estar aqui também. Maravilha. Clara, eu vou fazer uma pergunta que para muitos é assim, aquela pergunta básica de roteiro, mas não é. Como que você tá? Você tá bem? Tô bem cansada. Imagino, mais cansada aqui. Bem. Uhum. Bom, a Clara, para quem ainda não conhece, vamos apresentar, né? A Clara faz parte da Frente Brazucra, que a princípio surgiu para resgatar brasileiros que moram na Ucrânia, que precisam muito de ajuda, precisam sair de lá. Já são mais de 150 pessoas que você salvou usando o seu carrinho, né, Clara? Na verdade é um trabalho em equipe, né? Então eu toquei ali a parte operacional terrestre, com alguns outros voluntários também, eles vinham, ficavam algum tempo e iam embora, eu permaneço lá desde o começo, e a gente tem toda uma equipe que trabalha no operacional, na logística, sabendo onde estão as pessoas, né, desde o começo, e guiando a operação terrestre. Então vamos lá para o começo da história. Onde a Clara Magalhães estava quando começou a guerra e como veio a ideia de, eu posso ajudar, de alguma forma eu posso fazer a diferença, se eu fizer a diferença na vida de um, já estou fazendo bastante. Como começou? Eu estava na Alemanha, eu faço meu MBA na cidade de Leipzig, no leste alemão. E quando estourou a guerra, eu entrei no grupo de brasileiros na Ucrânia no Facebook e ofereci, se tivesse algum brasileiro que chegasse até a Alemanha, eles poderiam ficar no meu apartamento. Dali, várias outras pessoas, então a comunidade brasileira começa a se movimentar, eles oferecem lugar para ficar, Bulgária, Eslováquia, Polônia, Reino Unido e a brasileira também. Então várias pessoas começam a falar assim, se vocês chegarem no Brasil, precisar de um lugar para ficar, pode ficar aqui. Com toda essa demanda, a gente acabou criando um grupo no Telegram, né, para ter ali tudo quem precisa e quem pode oferecer, mas já com o 7º integrante já foi um pedido de resgate. Então eram os sobrinhos da Suzana, que estavam na cidade de Kharkiv, 5 brasileiros, não sabiam como sair, a cidade ali já invadida. Foi o primeiro pedido? Foi o primeiro pedido, foi a primeira vez que a gente lidou com essa situação, até então a gente achava que era só, gente, eu consegui sair, preciso de um lugar para ficar por alguns dias, né? E aí, já imediatamente, quando criou o grupo, a gente já começou a receber os pedidos de resgate e a operação muda, né, para uma operação de resgate humanitário. E aí a princípio você ia oferecer tua casa de gente conhecida, para os brasileiros ficarem. Só que aí você decidiu se embrenhar mesmo, entrar na Ucrânia, pegar o seu carro e dirigindo para pegar essas pessoas. Esses primeiros brasileiros, como que foi? Quanto tempo você dirigiu para chegar até lá? Em que situação que essas pessoas estavam? Quantos eram? Na verdade, eu acabei... A operação cresceu muito, assim, na noite do 24 para o 25. No início mesmo, né? Já no início, no primeiro dia. Muitos pedidos, muita gente querendo ajudar de alguma forma ou de outra. E a gente já começou a receber os pedidos de 3 brasileiros, a Jéssica, o Thales e o Edson, que estavam na fronteira tentando sair e não conseguiam. E naquela época a gente tinha informação muito cruzada, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, falavam que mulher não podia sair, homem não podia sair, só de carro, só a pé. E eu falei, bom, como eu sou, né, enfim, comecei esse movimento, é minha responsabilidade ir até a fronteira e ver o que está acontecendo. Eu aluguei um carro na Alemanha, saí mais cedo do trabalho, 15, 16 horas depois, eu estava ali na fronteira sozinha? Com a Polônia. Sozinha. Dirigindo 15 horas. Dirigindo. Eu só parei para encontrar a Mari, que trabalha, né, na Frente Brazucra, ela mora na Polônia, a gente se conheceu a primeira vez, inclusive, a gente nunca tinha se falado antes,
A gente parou ali para ver também já a estrutura da operação. Segui viagem, acho que eu devo ter dormido num posto de gasolina algumas horas e fui até ali a fronteira com a Polônia, na cidade de Medyka, que é a maior fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. E até então, nesse trajeto, a sua única dificuldade era ficar acordada dirigindo e o frio. Ainda bem que é aquecedor, né, no carro. Nossa, e aí a noite inteira ligado, né? A noite inteira ligado, E aí você vai tentando acompanhar as notícias por rádio, por telefone. Qual foi o primeiro cenário que você encontrou e foi fácil você encontrar esses 3 primeiros brasileiros? Não, foi extremamente caótico, né? Até chegar na Polônia ali, já no sábado de manhã, a intenção era não entrar na Ucrânia. Então, de todo mundo era não vamos entrar na Ucrânia. Eu acredito que durante várias semanas no começo da guerra, a gente tinha a impressão que se você cruzasse a fronteira, você ia explodir. Ia ter uma mina no caminho, você ia tomar um tiro na cabeça. Era essa a impressão que todo mundo tinha, né? Então, você tá... O que não faz o mínimo sentido, né? Mas, assim, a impressão que a gente tinha era você cruzou, você não volta. Vão atirar em você, sei lá. Alguma coisa do tipo, né? Eu não sei porque eles deixaram a gente cruzar a fronteira se isso fosse acontecer, né? Mas a gente não tinha esse interesse em cruzar. Pelo perigo, você não fala a língua, não, é uma exposição desnecessária. E a Rússia chegando, né? E a Rússia, você não sabe, né? Naquele momento acho que todo mundo achava que ia ser uma tomada rápida, né? Que eles iam chegar e você imagina o tamanho da Rússia, você imagina o tamanho Porque do a gente exército. sempre ouviu bastante ameaças. Exato. Ameaças se a Rússia chegar, decidir uma guerra, a China, tipo, acabou, né? Exato, a gente achou que ia Vai estar durar tudo 2 dias. tomado, rápido, né? E a gente recebe ali desses 3 brasileiros, eles falam que estão naquela fronteira, que não conseguem sair. Naquela época você não podia chegar de carro na fronteira, a não ser que já tivesse um brasileiro, alguém que você fosse buscar lá. Eu consigo uma carona com o ônibus dos bombeiros poloneses, eles me levam até a fronteira, e lá eu ligo pra eles, falo onde é que vocês estão. Pensei que era só, né, chegar, eles falaram, precisa de alguém do outro lado pra identificar. Enfim, um caos. Não consigo tirá-los, né, a gente continua conversando por telefone. Eu volto pro campo ali de refugiados já na Polônia, que trabalhava já 24 horas, 48, né, chegando muita doação, chegando muito voluntário. Muito, assim, era um serviço colossal. E no domingo de manhã, eu falo, não, eu vou pra fronteira de novo, vou de carro. Eles falam, só conseguem sair de carro. E por uma coincidência, quando eu vi, eu era o 2º carro pra entrar na Ucrânia. Nossa. Tanto que eu lembro que eu fiz uma live e falei assim, nossa, meu pai vai me matar. Então, pensei nisso. Porque eles estavam assim, você não vai entrar na Ucrânia. Eu falei, lógico que não vai entrar na Ucrânia. O que Imagina. você acha que eu sou? Pelo amor de Deus, Acha que eu óbvio, sou louca? né? Pelo Sou amor. louca, sim. Exatamente. E aí acabou que eu entrei na Ucrânia, eu tava com o carro vazio, os ucranianos que eram voluntários ali do lado de fora encheram o carro de doações. Eu entrei e ali realmente estava um caos, né? Centenas de pessoas, a maioria homens, que não podiam sair, mas mulheres, crianças, bebês, uma fila de 50 quilômetros do carro, já não havia comida na maioria dos lugares, água, então eles já estavam ali há dias com fome, sede, frio, pessoas passando mal, sem ter um apoio, né, médico, e foi ali, assim, que realmente você viu, eu, né, pessoalmente vi o impacto. E ali você conseguiu encontrar os 3. Umas 4 horas depois. E aí, eles já estavam, então, né, ali na... Eles estavam lá, mas eles, quando eu falei assim, olha, eu vou tentar achar vocês, entendi. eles me mandaram a localização, ficava mais ou menos 3 ou 4 quilômetros da fronteira, porque eles estavam andando de volta para Lviv, 40 quilômetros. E eles param nesse posto, a gente conversa, mas assim que eu entro na Ucrânia, meu celular para de funcionar, né? Sim. E eu fiquei ali fazendo doação por um tempo, e procurando, vendo se tinha outras pessoas, tal, a gente conversa, não tinha assistência consular de nenhum país do lado de fora, tava... Você imagina que, assim, foi do dia... Sim. Apesar de Foi, haver literalmente. expectativa, foi do dia pra noite que ocorreu a invasão. Então, sobrecarregados, ninguém sabia o que fazer, né? Aí tinha a lei marcial, não podia sair de 18 a 50, a 60. Os homens, né, tem que servir. Exato, mas aí você não sabe também quem é estrangeiro, quem não é, quem deixa sair. Então, eles não deixavam ninguém sair, tava realmente um caos. E eu vou até o posto de gasolina, não os encontro. Começo a dar carona pros ucranianos, assim, um período de, sei lá, um quilômetro, que era até um checkpoint, porque naquela época você tinha, assim, mais ou menos 500 metros, que eram blocos de pessoas que iam a pé, e aí os militares, então, tinha um bloco de pessoas, 2 blocos de pessoas, 3, e eu levava essas pessoas até essa entrada, né? Porque uma vez que eu cruzei ali, eu também estava na mesma Faz situação. parte. Sim, exato. Pode não, falar, desculpa. não, diga, imagina. Não, e numa dessas idas, eu tinha ainda comida no carro, remédio. Óbvio que eu tive que aprender muito rápido a não deixar o pessoal pegar tudo que eles queriam, porque no começo você tava, claro, pega todo o pão, pega todo o remédio. E depois E as pessoas acabam estocando e tem gente que tá precisando na hora, né? E aí você aprende uma lição péssima, né, de ter que ficar racionando, tanto que no final eu tava racionando remédio, então assim, você quer paracetamol, eu dava 2 comprimidos.
Até o pior momento, que foi uma mãe com uma filha, e elas perguntam se eu tenho água. E eu tinha 4 garrafinhas dessas pequenas de água. Só que os brasileiros que já tinham entrado em contato, eles falaram que não tinha água, assim, já Você há sabia muito que tempo. estava esperando gente que estava com sede já. Sim, né? Então eu falei, eu não posso dar essa água. E você tem que tomar a decisão de eu não posso dar algo que eu tenho, porque senão outras pessoas, né? Ali foi já muito, muito difícil de ter que lidar. E eu sigo, enfim, viagem, depois de falar com eles, com a bandeirinha aqui na frente do carro. Encontro o Caleb e a Alexi, um nigeriano e uma ucraniana. Eles pedem carona, eu falo, olha, eu posso levar vocês até aqui, que eu tô procurando os brasileiros, eles são minha prioridade. Quando eu chego no posto, alguém fala assim, brasileiro? Eu ouço, né, do lado de fora do carro. E aí o moço se aproxima, fala alguma coisa que eu não lembro o que ele falou em inglês. Quando eu olho, eu falei assim, Jéssica? E ela falou assim, Clara? Eu falei, não acredito. Eu falei, eu também não acredito. Assim, depois de 4 horas a gente se encontrou porque ela viu a bendita da bandeirinha. Que você fez com papelão. Super papelão, tirado do lixo, aliás, naquela... Caraca, você sentiu a necessidade de colocar essa bandeira a partir do momento que você entrou lá pra... Não, foi antes, já quando eu tava na Polônia, né, que era exatamente pra se alguém estivesse lá perdido, ou a gente se encontra. No fim, a gente encontrou bastante latino-americanos, né, inclusive a embaixada do Equador chegou até a gente ali pra auxiliá-los por causa dessa bandeirinha, né. Agora, Clara, me diz uma coisa, porque você vai ajudar, vai em busca, né, de tentar ajudar as pessoas, mas você também, o que você falou, você atravessa a fronteira, você também precisa ser cuidada. E você vai pegando esse seu gancho aí, pensando, vou ajudar os brasileiros. Como você trabalhou tua cabeça para se manter forte? Não, eu tenho que priorizar esses aqui, você vê mães, crianças, e você fala, eu não consigo ajudar todo mundo. Eu fiquei desesperada quando eu vi imagens lá vou eu gaguejar, né? De mães com neném no frio, porque você olha assim, tá, por enquanto ainda tá quietinho, mas vai bater fome, precisa ir no banheiro, a criança não sabe. Se a gente já não tem conhecimento do que tá acontecendo, imagina a criança, como você lidar com isso, com você de tipo, não, eles aqui são minha prioridade, mas eu tô vendo esse tanto de gente aqui. Foi muito rápido, né? O que eu falei assim, quando eu cheguei lá, eu tinha um carro cheio de mantimento, e você distribui, e aí rapidamente ele não dá, tem que racionar. E aí racionar mais, e aí racionar mais. E eu tava lá pra achar os brasileiros. Então, eu acho que eu entrei no automático, que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia falar assim, desculpa, eu preciso achar os brasileiros. Tanto que aí, obviamente, eu tava com os dois, o nigeriano e a ucraniana no carro. Quando eu encontrei os brasileiros, eu falei com eles, eu falei, olha, eu tô com eles dois no carro, eu não posso deixar eles aqui, a gente pode se esmagar? Fomos 6 esmagados, um no colo do outro, com mala em cima. Nossa. Aí o que é mais surpreendente, eu acho, desse dia, foi o primeiro resgate, né, que a gente fez como equipe, que eles entraram no carro e 10 minutos estavam todos dormindo. Aí você imagina o desconforto de ter 5 pessoas com mala, um em cima do outro, para que o carro seja um lugar, assim, onde eles se sintam seguros e eles simplesmente apaguem, né, por horas. E fora a confiança, né, de tipo... E aí você voltou, atravessou a fronteira com eles? A gente desistiu da Polônia, né, a gente acompanhou ali, assim, se a gente for pro norte, a gente vai ter mais algumas saídas, devem estar todas caóticas também. Mas aquela tava impossível, né? Aquela é impossível, eu nem sei como são os outros. Você pega 50 quilômetros de fila de carro, né? Você pensou nisso, né? Sim, a gente viu a fila, né? E assim, dias para sair. Então eu falei, olha, vamos pensar estrategicamente, a gente vai pro sul. Porque se não sair na Polônia, a gente sai na Eslováquia. Se não sai na Eslováquia, sai na Hungria. Se não sai na Hungria, a gente sai na Moldávia. Se não sai na Romênia. Se não sair da Romênia, a gente sai na Moldávia. Se não sai da Moldávia, a gente nada, né? Vai pelo mar e vai a pé e cruza, sei lá. Alguma coisa a gente tem que fazer. E a gente dirige até a Hungria, a gente chega na Eslováquia, tava uma fila também de mais de 40 quilômetros. A gente chega na Hungria e tem uma fila de 2 quilômetros. Nossa. E aí, nossa senhora, a gente tava, 2 quilômetros, isso aqui vai ser muito rápido. 17 horas depois a gente tava lá ainda. 17 horas para passar 2 quilômetros. Mas o que impedia lá? Era realmente os guardas da fronteira, ó, você passa, você não passa, homem fica. O que emperrava? Acho que não tinha uma estrutura, né, para receber todo esse fluxo de gente saindo. E as informações todas contraditórias, você sabe, tá sendo russo, tá sendo alguém que não pode sair, os ônibus com pessoas, né, aí, óbvio, num ônibus você já tinha 40, 50, 60 pessoas, tem que checar o de todo mundo. E é um processo extremamente lento. E tem aquela coisa do país que vai receber, né, tá? A gente vai liberar todo mundo para sair. E como é que fica, né? Quantas pessoas vão sair? O país vai receber, eles podem receber, eles querem receber, aí vem a tal da burocracia, né? Você tem que checar, né? Você tem que chegar o passaporte, eles abrem o porta-malas, querem fazer ao mesmo tempo ali o tráfico, né? E claro que no começo era bem mais caótico, bem mais liberal também ao mesmo tempo.
Mas um processo extremamente lento. 17 horas, então. Vocês ficaram 2 fazendo o quê quilômetros. nesse tempo aí? Eles dormiram. Quase o tempo todo, então. Nossa. Eu fiquei curtindo a tortura de ter que ficar acordada, porque andava meio metro, né? E tinha que andar. estar sempre ligada. Mas assim, a gente conversou e no outro dia foi muito legal, porque eles mesmos estavam ajudando outros brasileiros. Então, enquanto a gente estava lá, eles recebiam informação de amigo, de conhecido, perguntavam. A ucraniana, a Alexia, né, ligava pro pai assim, tá em Kiev, tem alguém para buscar não sei onde. Então, todo mundo ali virou já um voluntário e tava, quando a gente estava acordado, né, trabalhando para ajudar outras pessoas. E qual foi o destino final desse primeiro grupo de resgate? A gente parou na Hungria, numa cidade que tinha um hotel, né, a gente ficou todo mundo no hotel, eles estavam muito exaustos para seguir. E aí os brasileiros foram para Budapeste, um voltou aqui para o Rio Grande do Norte, os outros ainda estão na Europa, a Alex e o Caleb estão em Munique hoje, na Alemanha. Eles ficaram ainda com os brasileiros em Berlim, né, assim, os voluntários também, e agora eles estão em Munique. Esse foi seu primeiro resgate? Foi. E depois disso, a Clara ficou em looping? Continua em looping. Quantos dias você... Ela não ia entrar na Ucrânia. Não ia. Quantos dias você ficou nesse primeiro momento? Nesse dia, acho que esse primeiro resgate deve ter sido 36 horas, Tá. direto, para entrar e sair com esse primeiro grupo, né? E aí depois foram outros resgates e levar doação, então a gente sempre entrava levando doação para algum lugar, geralmente eu com um lugar específico e saindo com pessoas, né? Vira e mexe tinha ali as indicações, então a Lorena passava onde tinha gente pra gente buscar, mas outras vezes era simplesmente alguém, o que aconteceu no meu caso, foi um pai bater na porta do vidro do meu carro e pedir para eu levar a mãe, a esposa, a filha e o filho para a Quantos anos Polônia. tinha? Ele tinha 17, o filho, que já tá ali no limite, né, da lei marcial, a menina 7, né, e a mãe 37. E aí, acredita, você Natália. fez o quê? Aí primeiro eu tive que engolir o choro, né, porque quando você vê o pai entregando para uma total estranha, que não fala a língua, a esposa, a filha e o filho, e eles estão... Foi muito sofrido de assistir a despedida, mas de entender que o meu papel ali também como voluntário era de levar esperança para eles, né? Então, se eles veem o voluntário totalmente, né, derrubado ali em lágrimas, fica muito mais difícil. Porque tem uma questão que ficou muito impressionante, assim, pelo menos... assim, as notícias da guerra vão surgindo, né? Quando a gente ficou sabendo da lei marcial, né, que obriga todos os homens do país ali a se alistarem, não interessa, tem que ir, tem que ficar. Houve muitas despedidas, né? A gente viu muitas cenas muito tristes de despedidas. E na época eu fui entrevistar um menino sírio, que hoje ele já está fazendo faculdade de medicina aqui no Brasil. Mas na época que estourou a guerra na Síria, ele tinha, sei lá, acho que 12, até um pouco menos, 10, 12 anos, e ele me contando umas coisas da guerra que você não acredita, você começa a pensar. Pelo lado das crianças, é muito pesado. Sim. Ele falou assim, que tinha dia que a guerra estourou, ele não foi na hora. Então, o pai dele tentou sair primeiro, depois assim, enfim, ele acabou ficando lá. Ele falou assim, olha, você não sabe o que é de você ir pra escola e num dia você ver teus amigos e no outro, cadê seu amigo? Não tá mais lá. A mesma escola, a escola dele foi bombardeada. Então, assim, e aí eu vi uma entrevista sua no primeiro jornal ali na Band, você tava com uma criança no carro e você comentou assim, olha, eu não vou chorar aqui na frente dela porque ela precisa de conforto. Como que você faz com as crianças, assim, pra atravessar uma criança? É brincadeira no carro? Como que você faz pra tentar aliviar? Nesse dia específico a gente jogou Uno, várias horas, né, na imigração e, enfim, conversava, deixava usar a internet, né? Você tenta qualquer maneira de fazer ser uma transição mais normal possível. Depois, né, a gente foi ali no centro de refugiados, tentou achar o hotel para eles. Eu lembro, eu ainda falo com essa família, eu acho que é a mais que eu tenho proximidade ainda, porque o pai ficou, e os avós ficaram, os avós têm problema de coração, e eles não achavam remédio. Então, a primeira vez que eu fui mais longe, né, pro leste, eu fui levar os remédios pro avô e comida pro pai. E assim, com as crianças, você vê muita criança também no centro de refugiados, né? Menino, assim, eu lembro, eu tenho até o WhatsApp deles, mas um menino de 9 anos, 10, e você via que ele assumiu a postura do homem da casa, né? Então, ele tinha 3 irmãos mais novos, a mãe, mas era ele, que assim, você via que ele era a rocha no momento, né? Que loucura. Isso acontece com vários, né? Eles assumem entendem qual é a responsabilidade, né, que recai sobre eles.
Eu vi muita imagem, chorei muitas vezes e é essa pergunta que eu quero saber de você. Porque eu vi uma matéria de uma família que teve que se separar, o pai ficou, ele se despediu da esposa, do casal de filhos, e ele não estava tendo notícias, e ele procurou no Google Maps. Sim. E ele viu a família morta na calçada, na rua, buscando por imagens. Em que momento eu não consigo imaginar a dor desse pai e de ter que decidir primeiro separar a família, vamos tentar sobreviver, é o que é. A dor do pai descobrir assim, que a família, né, acabou. Ele, uma imagem, a esposa e os filhos mortos na calçada. Em que momento a Clara sentou e chorou? Porque chorar também ajuda a aliviar, inovar e tipo, chorei, pronto, eu preciso voltar. Né, inúmeros momentos. Aqui já tem um controle emocional, né? Porque você tem Eu não que tenho muito segurar não, um tá, pouquinho. gente? Vai ser difícil aqui hoje. Que eu acho que eu vivo essas situações com muita frequência, né? O afronte acho que ajuda. Na primeira vez que eu saí com os meninos, eu tive, eu acho que a pior crise nervosa de choro, porque ali também foi quando meu chefe falou que eu não podia mais entrar na Ucrânia e eu pedi demissão do emprego. Então foi assim, muitas emoções, né? Já há muitas horas acordada, trabalhando com aquilo, saindo do meu emprego, futuro instável, com todo aquele peso, né, de carregar e lembrar, óbvio, assim, de ter que racionar comida e racionar remédio. Você vai ficando um pouco mais, né, acho que com a casca um pouco mais grossa, Sim. né, com o passar do tempo. Mas são inúmeras situações, assim, só de pensar na maioria delas eu também... Mas eu choro muito mais do que eu gostaria. Mas é importante, enfim, né? Sim. É uma situação extremamente triste e caótica. E é eu chorar e continuar, porque não, eu acho que enquanto você está agitando, está indo buscando o choro mais fácil, se é que existe uma palavra fácil se tratando de guerra, mas a conta cai depois, né? A ficha cai depois, a conta chega depois. Teve algum resgate, algum pedido de resgate que vocês não conseguiram fazer porque quando chegou a pessoa não estava mais viva? Nesse sentido, não. Mas a gente teve vários nos meses, assim, no último mês, de receber fotos de pessoas que não tinham contato em Mariupol. Foi Por semanas. Cidades tomadas completamente. Né? Isso. E aí a gente recebeu o pedido de uma filha, que a mãe tinha 84 anos, dificuldade de locomoção e não podia sair sozinha. Só que falando com os militares, né, policiais, eles falaram, se vocês forem, vocês vão tomar um tiro na cara assim que vocês chegarem na cidade. E aí você tem que falar, é uma missão extremamente suicida e não existe nenhuma chance da gente sair vivo dali. E saber que provavelmente essa senhora não vai ter sobreviveu. Oportunidade de... É muito pouco provável. Então são coisas assim muito pro leste, né, onde são cidades completamente dominadas, né, pela Rússia, né? Então tem várias cidades que vocês não podem entrar, não tem como. Existe, eu acho que eu sempre falo que é um respeito à guerra, em primeiro lugar. A gente lá tem um grande problema assim de turismo de guerra, né? As pessoas querem ver as coisas. Você quer se expor, não é seu trabalho. Você tá ali como voluntário, seu trabalho é entregar comida, né, servir ali uma comunidade, você não tá indo fazer turismo, você não é jornalista internacional, você não cobre guerra, você não vai para uma zona de conflito ativo, você não vai para o leste, você não vai se expor porque você se expor prejudica a operação inteira. Imagina se um dos voluntários brasileiros morre. Acabou a operação. Ai, gente, eu não sei, eu sou mãe, né? Eu não soltaria o Emílio. Não, mas nunca, nem imagina. Quando minha mãe viu essa família, nossa. Quer que eu puxe a câmera um pouco O que eu vi pra cá, muito, assim, lá nas barricadas, Não? né? Eu sempre levo comida pros soldados, pros policiais. Chocolate, banana, sei lá, algumas besteirinhas assim que não é muito caro, mas que dá pra comprar em grandes quantidades, né? Porque eles são muitos. E aí alguém brincava assim, é o suborno dela. Eu falei, cara, primeiro, não fala assim, eu me senti ofendida, né? Eu falei, não tô Lógico. subornando eles. Mas todo mundo só fala das mães e dos filhos que saíram. Sim. Mas as pessoas não falam dos homens que levaram até a fronteira e eu E acompanhei voltaram. vários vendo a esposa grávida de 8, 9 meses atravessar. Eu botei no 25. Então, eu até ia perguntar, sabe? onde que tá o cara, esse que você... Tá em Irpin, que é a cidade ao lado de Bucha. Tá melhor? Tá pior? Eu fui vê-lo antes de ir embora agora. Como é que ele tá? Tá? Você fala, how are you? Ele? Tá melhor.
Mas ele tá o quê? Ele tá em casa ou ele tá lutando? Não, ele tá em casa. Ele tá Eles não esperando chamam ser assim, chamado. eles não chamam as eu pessoas, queria todo saber. mundo. Ah, Eles tá. preferem, Ele assim, fica- pessoas militares que têm experiência em Não quer dar um combate. tapa, Mas, não? claro, você tem Se que ficar lá, precisar. porque se precisar, todo Sim. mundo vai ter que ser armado. E ele tá em casa sozinho? Mas Tá. aqui, Aí os pais, né, moram perto, eu levei o remédio do coração, levei comida. Mas esse dia que a gente se encontrou depois de meses, ele vê a pessoa que tirou a família dele esse dia, assim, foi, acho que, traumático pra nós dois, assim. Ele chorava muito. Ele me tirou do chão, num abraço. Você falou que tem o respeito pela guerra, mas qual foi o momento que você se viu ali correndo um risco real e falou assim, tem que ter o respeito, tem o limite, que você se viu de fato em apuros? Eu acho que você chegar a esse ponto, você já tá fazendo errado. Tá. Você não tem que chegar ao ponto que você tá exposto a um perigo para respeitar Sim. que existe um limite. Mas né? você pode em algum momento ter sido surpreendida. Ah, alguns, né? Então, é o que eu falo, a gente tenta manter uma operação o mais controlado, né? O risco controlado possível, então você não vai se expor a coisas desnecessariamente, não interessa se você acha que a cidade é segura ou não. É a mesma coisa que eu falo aqui, você iria para alguns lugares da cidade, dependendo Sim. do horário ou com alguma coisa? Não, por que você vai fazer isso numa zona de guerra, num lugar onde você não fala língua, não faz o mínimo sentido. Mas a primeira vez que eu fui para Kiev, eu tava dirigindo, né? Peguei uma estrada e a estrada tava bloqueada, que era marginal, né? Então eu chegava assim direto em Kiev. E ele pediu pra ir para uma outra cidade, eu entendi. Lufas, fui tentar, fiquei 1 hora dirigindo, quando eu vi eu tinha voltado um tempo, assim, eu não sei como, mas eu tava 5 quilômetros mais ou menos pra trás de onde o cara mandou eu virar à direita. Um soldado É o ucraniano. checkpoint, né? Então Tá. não passava. E aí quando eu tô voltando, eu precisava chegar em Kiev, queria ir embora antes de anoitecer, não faz sentido também, né? Você Tá ficar, circulando. óbvio, porque a maioria, vários ataques são noturnos. E aí passou um comboio de carros brancos, polícia, ambulância, e meu carro era branco. Eu entrei no meio do comboio e entrei na estrada, que não era pra eu ter entrado. Ao mesmo tempo que é acolhedor, é um perigo, né? Porque é É. alvo. Sim, mas a gente entrou ali porque a gente não conseguia chegar em Kiev. Era a única forma. Kamikaze Teoricamente, mesmo. né? Entrou, eu rapidamente falei, cara, por isso que não é pra gente entrar. Ambulância metralhada, carros queimados, guarda-reio destruído, passarelas caídas. A gente continua dirigindo, tem ali os tanques com a marca em V, que significa que eles vieram da Bielorrússia, né, diretamente para baixo, porque ali a gente está vindo do oeste para o leste. Então, as tropas não são russas vindo do leste para o oeste, as tropas desceram do norte para o sul e estavam seguindo para Kiev. E ali tem alguns, o pessoal tem imprensa, né? Então estão tirando foto, a gente parou, eu tirei ali, filmei para poder mostrar, né? Pedi autorização. E eu continuo dirigindo, eu tava com um soldado australiano, ele fala assim, não olha. Em primeiro lugar, nunca se fala não olha pra mim, porque você vai olhar, mas você eu já tinha olha. visto, porque um pós-guerra é pedaço de metal, pedaço de vidro, madeira, tudo na rua. Então você tem que ter todo um cuidado para não estourar pneu, não danificar o carro. E aí tinha um carro civil, um golzinho assim, no acostamento, né, com as portas abertas, e fora desse carro tinha metade de um corpo. Só metade, um corpo de um homem. E é o que ele fala pra eu não olhar, né? E eu continuo dirigindo, aí você começa a ver. Porque o conflito tinha sido um dia antes. Então era tênis com o pé dentro, mas sem corpo. Criança, corpo carbonizado. Posto de gasolina, né? Que as pessoas estavam lá fazendo nada, assim, completamente destruído. De bombardeio. Corpos dentro do carro, os corpos que eles passam quando tá aqui em cima. Esmagam com gente dentro. E aí foi a primeira vez que eu tive um ódio muito grande das pessoas que não tratam a guerra como ela devia ser tratada, e uma vontade ainda maior de continuar voltando, né? E aí acho que ali foi muito emocionante pra mim, que eu trabalho muito com polícia, né? Assim, eles estão nos checkpoints, por aqui que eu pareço, a maioria das pessoas que falam inglês lá são policiais, que eu encontro, e na volta de Kiev eu reconheci o uniforme de um policial. Só que era só o corpo sem cabeça. E ali é a espiral de para onde essa pessoa estava olhando antes de acontecer. Qual que era o terror que essas pessoas sentiram? Porque foi no meio da avenida, assim, né? Imagina você tá dirigindo, vou chegar até a fronteira e um tanque na sua frente, né? E assim, esse é um controle também emocional que você tem que ter. Eu tô trabalhando,
E se você começa a deixar pensar, aí você não volta. É muito difícil, porque entra. O que não dá pra controlar é quando, por exemplo, eu fui pra Bucha, e aí você vê uma senhorinha com a cara de horror, de dor, ou uma criança, e aí você tá lidando com os vivos. Isso daí, assim, é impossível de controlar, né? Então, eu acho que nesses lugares é muito, muito difícil, né? Eu falei com um amigo meu uma vez que tinha alguém que trabalhava com a gente, tinha sumido, não respondia. Aí ele falou assim, mas você sabe o que eu acho? Essas pessoas que vão nesses lugares, elas já estão 100% mortas. E o fato delas voltarem é um milagre. E até hoje, toda vez que eu entro na Ucrânia, vai um sensorzinho de porcentagem, sabe? Eu falo, não, aqui eu tô 25% morta, aqui eu tô 50% morta. E aí quando eu vou para alguns lugares, eu falo, aqui eu tô 100%. Se sair daqui, é um milagre, né? Porque você tá se expondo a isso. Então... E você conseguiu, nesse comboio, mesmo com tanta destruição, você conseguiu chegar onde você queria? Sim, aí o comboio quebrou, né? A gente quebrou assim, eles foram, a gente Ninguém nem ficou... viu, você passou normal, deu certo. Na verdade, o cara que tinha me mandado desviar, ele me viu, mas acho que ele ficou confuso e deixou passar, né? Enfim. E aí nesse dia você foi salvar quem tava em Kiev? A gente foi levar armamento não, né? Coisas táticas, capacete, colete à prova de balas, as placas, então tinha chegado bastante coisa e a gente foi entregar para uma brigada lá em Kiev. E como é que tá Kiev? Kiev tá ok, não foi assim altamente bombardeado, que foi a região metropolitana de Kiev, né? Bucha e Irpin são minutos de Kiev e outras, Borodianka, outros vilarejos pequenos. Então essa parte, Kiev tem que nem Israel, né? Um sistema antiaéreo colossal, o que já é estranho você pensar que você está num país que tem um sistema antiaéreo que tem bunker, né? Assim, isso eu já acho assustador, bizarro, e eles têm esse enorme potencial, né? Então, os ataques ali, muitos eles conseguem destruir antes de chegar, né? Os mísseis, e eles não conseguiram chegar a Kiev com tropas, né? Então, Kiev tá ok, há um tempo atrás estava voltando mais ou menos entre 40 e 50 mil pessoas por dia para a cidade. A última vez que eu fui, você já via, assim, um trânsito muito mais intenso, primeira vez deserta, né? Você falou dessa sua porcentagem, que em determinados lugares você está 20% morta, 30%, 40%. Você já aceitou isso bem com você, que você pode não voltar, e você consegue se ver longe da guerra? Se ver longe dessa missão? Acho que sim, para ambos. Teve um dia que eu tive que lidar com essa realidade de voluntariamente ir para um lugar muito ruim, que era Nikolaev, fica entre Odessa e Kherson, mas ali estava sendo bombardeado, atacado, artilharia, não tinha água, não tinha nada. Eu estava com um treinador americano, e ele ia levar nossas doações, assim, da frente Brazuca, coisas médicas, e ele estava com uma ucraniana no carro. Eu falei, se você for sozinha, essa menina não dirige, se acontece alguma coisa, né? E aí, assim, eu me senti na responsabilidade de ir pelo trabalho em equipe, mas eu estava em absoluto pânico. Absoluto. No dia anterior eu liguei para até os psicólogos que trabalham com a frente Brazuca. Liguei para amigo meu e falei, cara, eu não quero ir, 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 eu não quero ir. Não faz muito sentido, eu não vou sair dessa, né? Assim, e eventualmente você tem que falar, ok, aceita, se essa escolha vai, né? Então vai o caminho inteiro. Bem tenso, mas aí depois que você aceita a realidade... E o que nesse momento te fez pensar, não vou voltar? Por ser uma área que está ali sendo bombardeada com russos, né? Ali foi a pior que você já passou? Ali foi mais perto do front. A gente estava a 1 quilômetro, mais ou menos, do front. E aí você começa com o resgate dos brasileiros, o pai entrega a família, e os estrangeiros começam a surgir no pedido de socorro. Você chegou a socorrer algum russo? Ouviu pedidos de russos tentando sair dessa situação? Leste, né? Também pro leste, ali, né? Não, eu não tive, não interagi, não conheci. O máximo de interação eu conheço uma russa, uma amiga minha, e ela perguntou se podia voluntariar. E eu falei assim, acho que não é uma boa hora, mas posso perguntar. E o pessoal de imigração falou, não podem entrar. Os ânimos ainda estão muito... Claro, gente, né? Não faz o mínimo sentido, né? né? Você cobrar demais dos ucranianos tem uma tolerância
alguém que está invadindo a sua terra, né? Não é nem questão só de confiar nela ou não, tipo, é o seu país. É o seu povo que tá vindo aqui fazer isso com o meu, por né? mais que boa parte dos russos não concordem, né? Até porque muitos nem sabem exatamente o que tá acontecendo. Aliás, aproveitando isso, né, a gente vê parte da imprensa brasileira e mundial, no sentido, uma pequena parte falando o seguinte, olha, a imprensa ocidental só olha para a guerra com o viés da Ucrânia, né? Porque vocês têm que ver direito, porque tem que ver também pelo lado da Rússia. E aí eu te pergunto, você, como alguém que realmente viveu, conversou, tá imersa nisso, né? Qual que é o teu sentimento em relação à Rússia? Quando você mesmo falou ali, que você passou ali por Kiev, viu corpos, aquilo te revoltou, né? Qual é o teu sentimento em relação a tudo isso? Eu acho que aí, sendo muito sincera, a gente tem que separar, né, o povo russo do governo russo e dessas pessoas que são coniventes às atrocidades. Então, quanto o governo, não faz o mínimo sentido. Assim, é um completo absurdo, uma completa violação de direitos humanos, direito internacional, moralidade, ética, qualquer coisa, né? Enfim. Agora, do povo, eu acho que eu sinto dó. A Rússia não vai vencer essa guerra. Como é que vai ficar essas pessoas na Rússia? País extremamente pobre também, né? Se a gente for para pensar assim, o gap social, pessoas já sofrem no dia a dia, imagina agora, rechaçados totalmente pelo mundo ocidental, né? Mas para quem fala isso, é uma situação, é preto no branco, não foi a Rússia que... A Ucrânia não invadiu a Rússia, não tem soldados da Ucrânia na Rússia. Não existe nenhuma coisa lógica, né, que faça isso. Então, óbvio que você escolhe um lado. Agora, o que eu posso falar é que a gente acompanha e tem muitos sabotadores na Rússia, internos, assim como tem na Ucrânia. Sabotadores, pessoas pró-Rússia, que sabotam coisas na Ucrânia, pessoas contra a guerra na Rússia sabotam instalações russas. Eles destroem petrolíferas, refinarias, escolas de aviação. A gente nunca vai ficar sabendo, obviamente, quem são, né, o que eles fazem. Mas existe um movimento também dentro da Rússia, né? A gente acompanhou, né, logo no começo, assim, os protestos, aquela senhorinha que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial sendo presa, né, alguma movimentação dos russos do lado de fora, né, se desculpando, enfim, pela situação. Mas não é uma situação que existe um meio termo. Pois é, porque muita gente fala assim, mas não tem santo nessa guerra, porque só falam da história do Putin, mas aí também tem o Zelensky, querendo ou não é um político, mas é muito difícil, né? Eu fico pensando, às vezes parando pra pensar, mas como que eu posso enxergar isso de outra forma? Não tem muito como enxergar de outra forma, é muito claro ali, né? Cidades destruídas, o leste do país completamente tomado, você nem consegue entrar em algumas cidades, né? Então é muito difícil também a gente pensar em outro viés, né? Eu não sei nem falar sobre essa questão. Eu acho que é um reflexo de uma falta de pensamento crítico ou de uma cultura de tentar atribuir culpa, né, para todo mundo, menos eu, né? Então a culpa é de todo mundo. Eu já vi a culpa dos Zelensky, a culpa dos Estados Unidos, a culpa da OTAN, a culpa da União Europeia, a culpa é minha, eu acho, deve ter feito, né? Mas a culpa não é da Rússia, para algumas pessoas, né? Então, e aí tem essa cobrança, né? Eu já ouvi falando assim, mas os ucranianos. E a minha resposta é sempre assim, acho que vocês dão crédito demais para a humanidade. Você fala isso como se a humanidade fosse, a gente tem, né, os humanos, a compaixão, a empatia. Não, qual ia ser a sua reação se alguém invadisse a tua casa, estuprasse seus filhos, matasse o seu marido, a sua filha, se ainda ia falar, não, realmente, olha, eu acho que foi um mal entendido. Daqui a gente já fica com ódio, com raiva, com tristeza, todos os tipos de sentimento acompanhando o que está acontecendo lá. Imagina o seu país. Não deve ser fácil de traduzir esse sentimento. Agora, Clara, você está falando do seu projeto, a Frente Brazucra. Como que funcionou o trabalho por trás na parte mais difícil, que é a tal da burocracia? Porque daqui se escutou de tudo. Brasileiros, todo mundo corria para a internet, isso aqui ao mesmo tempo que atrapalha, ajuda muito. Olha, preciso de ajuda, a embaixada não ajuda, o clube, os jogadores, o clube não tem o que fazer, a gente não tem contato, nem todos jogavam na elite, né, do futebol, então tinha mais dificuldade. Como é que foi o contato, o Brasil lá dentro, a embaixada? Como é que funcionou teve uma parceria, vocês conseguiram trabalhar em conjunto? Vocês buscaram pela embaixada? Porque o governo teve muita crítica, né? O governo brasileiro, com razão, que demorou
muito para se mexer e até hoje não se mexe, pelo menos na visão que eu tenho, não se mexe muito, né? Qual foi o apoio que o governo brasileiro te deu, Clara? Nenhum, né? Não só não apoiou, como várias pessoas saíam, tinham medo de falar alguma coisa e ser repreendido quando voltasse no Brasil. A gente entrou em contato, sim, com a embaixada diversas vezes, com Itamaraty, na verdade, não foi com a embaixada brasileira em Kiev. No começo da guerra, já no dia 24, a gente entrou em contato por telefone, pediram pra gente mandar e-mail, já que a gente estava com um compilado ali de pessoas que, né, onde eles estavam, quem eram, quantos. A gente entra em contato e oferece essa ajuda, não querendo, né, ou esperando algo. E obviamente a gente não tem nenhuma resposta deles, né, por telefone o Itamaraty ainda foi um pouco mais solícito, por e-mail a gente nunca mais viu falar deles até semanas depois, quando a mídia, né, realmente assim fala, a crítica é muito grande, então finalmente a embaixada começa a se movimentar dentro da Ucrânia, mandam diplomatas para lá, o que assim na época já não fazia sentido, o problema nunca foi a falta de diplomatas lá dentro, né? Não era esse o problema era conseguir sair, onde é que estavam as pessoas, onde de guerra, não sei Era se você levar coloca mais, um diplomata né? e vá dirigir 1000 quilômetros, entrar numa zona invadida, pegar o cara e sair. Você ter 9 diplomatas a mais e você ter 2 não faz a mínima diferença. E a gente só teve contato da embaixada depois de um caso, né, de umas brasileiras do futsal, que elas não queriam sair com a embaixada realmente não estava prestando ajuda que você espera de órgão estrangeiro, do seu país, na verdade, né, ajuda que você espera do seu país, quando você está numa situação de apuros no exterior. E aí a embaixada só falou com a gente, porque eles tomaram ali uma chamada de atenção do Itamaraty, porque um órgão, né, desportivo no Brasil teve que ligar para o Itamaraty, e a embaixada falou com a gente. Então, zero apoio. A FAB a gente viu quantos dias demorou para chegar, depois teve todo o caos de quem que vai no avião da FAB, né, não queriam deixar levar a menina com cachorro, né, por exemplo, então foi um caos generalizado, e continua, né, o Brasil aí adotou uma posição patética de neutralidade, numa guerra onde não se existe neutralidade. Você vê os países historicamente neutros, Suécia, Finlândia, abrindo mão da neutralidade por causa desse conflito. Você vê anos em que a Alemanha também se mantinha neutra no sentido de não enviar armamentos para outros países, quebrando isso. E aí você adota uma posição de neutralidade totalmente na contramão da política internacional mundial. Clara, quanto tempo, duas questões, quanto tempo levou para esse primeiro contato de vocês com a embaixada, porque vocês começaram a se organizar na mesma noite? Aí o pessoal pode estar assistindo, pode até pensar assim, mas a embaixada, a Clara está com um grupo, eles precisam entender. A Clara e a Frente Brazuca já estava antecipando um trabalho que a embaixada teria que fazer. Reunir as pessoas, buscando dados, informações. Então, assim, já era um passo a mais. Já estava feito um pedaço. Quanto tempo levou esse primeiro contato, desde o início da guerra, e por que as jogadoras não queriam sair do país com a embaixada? Foram algumas semanas. E o que a embaixada fazia quando eles pegavam jogadores, eles mantinham eles no hotel, né? Então, assim, na minha concepção, pelo menos, você tá num país de guerra, você pega uma pessoa, você tira ele do país de guerra. Cada hora conta. Você não pega uma pessoa e deixa no hotel durante 5 dias. Até porque a última coisa que você... Lógico, você tá num lugar limpo, já é bom, vai ter, né, tá acolhida, mas você pode ser bombardeada também no hotel. Eu não quero continuar olha, não, mas eu te trouxe para um hotel, não. Eles vão olhar e vão falar, não, vamos mirar no hotel, vamos. Não, você quer tua casa, você quer ir embora. O pessoal do Shakhtar tá ali numa região que ali no leste da Ucrânia, que já estava invadida, foi uma das primeiras, né, a serem invadidas. Então imagina o medo, você ter que ficar num hotel. Dia, né? Exatamente. E você tá no hotel antes nessa situação, com soldados russos, né, conversando, a gente perguntava, mas qual que é o humor deles? Se você não tenta agredi-los, alguma coisa, eles estão até de bom humor, mas isso também era no começo da guerra, as coisas mudam conforme, né, o conflito avança. É aquela coisa, gente, você tá numa zona de guerra, você não tá a turismo, você não tá a passeio, você não tá para ganhar pontos em redes sociais, né. E eu até me antecipo, não sei se você sabe, mas eu sou mestre, né, em Direito Internacional, mas meu trabalho, a minha dissertação foi assistência consular e proteção diplomática. Olha. Então você sabe do que tá falando, né? Você sabia. Um pouquinho. Né? Acho que sim. Né? Mas assim, também sendo justo, né, eu falei que no começo, assim, ano passado eu tive um problema diplomático entre Brasil e Alemanha, e a embaixada foi extremamente solícita.
no meu caso. Mas agora, onde você realmente deveria ser, Ágil. isso é uma crítica global, porque ali eu vi a falha de vários países, continuo vendo, Polônia, Nigéria, Brasil, especialmente pelo nosso posicionamento, né, que a gente segue ignorando o quanto que a guerra impacta a nossa vida. A inflação, o preço dos alimentos, o preço do combustível, não dá para ignorar. Não é porque está longe de conflito que isso não nos afeta. Isso está sendo muito ignorado, especialmente em ano eleitoral, né? Exatamente. Você tinha perguntado outra coisa, Lívia, que desculpa, te atravessei, né? Por que os brasileiros não queriam ser ajudados pela embaixada, no fim? Exatamente por isso, né? Existiu ali várias, eu acredito, falha na comunicação, não sei, mas não havia sido bem tratados, né? Assim, não eram prioridade, né? Do pessoal ali da embaixada. Eles não sentiam urgência da retirada. É só uma guerra, não tem urgência, não. E aí ainda teve, né, o desprazer, assim, de ser tratado como um segundo nível, né, de, sei lá, ser humano. Quando eles pediram pra gente ser babá de cachorro, né, no próximo dia, porque eles estavam muito ocupados, né. E aí a gente viu várias pessoas ali que ficaram dias dentro do hotel. E assim, você é um corpo diplomático, você pode muito bem pegar um carro e cruzar essa pessoa pra fronteira e mandar Tem mais embora. facilidade que você, inclusive. Olha, eu acho que não, porque a gente também tinha escolta policial. Então isso daí foi uma coisa, aliás, que falaram pra gente, né, de que as pessoas que iam sair com a gente iam ficar horas e horas na fila, porque eles tinham escolta. E eu também, então, né. Então, quer dizer, mesmo hoje, mais de 3 meses de trabalho seu, que é documentado no Instagram, você dá entrevista de lá para vários meios de comunicação, mesmo porque de início o governo brasileiro podia dizer assim, não sei quem é essa menina, né, o que ela tá fazendo, só que agora tá muito claro o que você faz lá. E mesmo assim, a ajuda não vem, a contenta, não vem, né, na verdade. Não, a gente nunca foi contatado, né, ninguém ali da Frente Brazuca. A gente também, claro, tem uma posição apartidária. A gente não quer ter nenhum vínculo com partido, com político. Não existe isso. A gente está trabalhando numa parte humanitária, né? Mas a gente vê outras instituições também tendo essa dificuldade de receber um apoio do governo brasileiro. Apesar deles, eu fiquei sabendo que eles mandaram, acho que algumas coisas médicas para lá. Eles não dão abertura de encher um avião da FAB com outras doações pela posição, né, que eles escolheram. E aí a gente tenta ir na iniciativa privada ou tenta se virar de outras maneiras, né? Todos aqueles que vocês conseguiram resgatar e trazer para o lado de cada fronteira, eles possuem lugar para ir? Família? Todo mundo conseguiu se realocar? Agora sim, mas no começo não, né? Eu saí também com uma família, esse dia foi muito traumático, eu acho que eu não penso nele faz um tempo, mas eu ia cruzar a fronteira e tinha essa família, eu tava com o carro vazio e pergunto se eu posso levar eles, né, pra Polônia. Era mãe, avó, 3 crianças. E aí, na imigração, a Polônia decide que tava no mau dia, eu acho, e manda a gente pra um galpão onde eles inspecionam o veículo. Então isso acontece de vez em quando, tem raio-x, tem inspeção, porque, claro, eles também se preocupam ali com tráfico de armas, né, tráfico humano, e, enfim. E a gente é mandado pra lá e uma das crianças era autista. Olha. E esse dia eu tava revoltada, né, e eu fui lá bater, eu falei, olha, cara, eu tô com uma criança autista no carro, como é que vocês me deixam aqui meia hora parado na chuva, no frio, com 6 pessoas, né, dentro do carro, 3 crianças. E a gente conversando ali no Google Tradutor, né, assim, as crianças até em bom espírito, tentando fazer piada, eles não tinham pra onde ir. Então, aí você tem que levar até o centro de refugiados, né? A gente parava ali na fronteira, tinham as tendas, hoje já não tem mais, tão grandes quanto. E aí tem comida quente, eles podem pegar itens de higiene pessoal, a maioria deles saía com uma mochilinha só, né? Então não tinham nada. E aí depois eles têm que ir para um hostel, né? Para um hotel, ou ficar mesmo nesses centros até você enfim, achar algum lugar para ficar, ou alguma família que possa te acolher, ou alguma família que possa conhecer alguém. A gente trabalha com a Holanda, né, que acolheram também um bebezinho brasileiro que saiu com a gente, meio brasileiro, meio ucraniano. Eles foram para a Holanda, já é um contato que a gente já tinha feito, e eles aí acharam lugar, vieram para a Ucrânia, vieram para a Polônia, para a Ucrânia, trouxeram doações, levaram a família, mas assim, você está vivendo na casa de alguém, geralmente, né?
Sim. Não, e aí é outro estágio da sobrevivência, né? Sim. Primeiro é sair do seu país Pra não morrer. para não morrer. É. Depois você precisa começar a vida de novo, porque ao mesmo tempo que você fica feliz que ganhou uma mochilinha com mantimentos, com roupa seca, limpa, você deixou sua vida para trás, né? Ali é literalmente começar do zero. Clara, você trouxe algumas coisas aqui pra gente e ouvindo aqui, né, nos bastidores, todo mundo muito curioso, lógico. A gente está tendo relatos de quem viu, viveu, vive a guerra em todos os ângulos, né, em todos os sentidos. E quando perguntaram assim, você pegou isso lá? A Clara, não. Tudo eu ganhei. Não, só pra quem tá também, né, nos ouvindo ali no Spotify, que não tem a imagem, né, a Clara É verdade. trouxe vários pedaços de bomba. A gente tem aqui munição, né, deflagrada, algumas ali, uns badges também, já vai mostrar tudo pra vocês, né. Mas o que impressionou todo mundo é esse pedaço aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra... Pesado. Nossa, gente, é muito, muito pesado. Como que a gente pode descrever isso pra quem não tá vendo aqui, né? Um pedaço de bomba isso aqui mesmo, né, pedaço Clara? de metal, que tem um peso de 3 melancias. Total. Tamanho de uma banana. É um pedacinho muito pequeno. Isso aqui, quem te deu esse aqui, Clara? Foi um general da cidade de Jitomir. Ali a gente, por muito tempo, levou para alguns vilarejos, né? Então, esse dia a gente tinha levado comida para 70 adultos e 30 crianças de 0 a 3. Nossa. E a gente já tinha ido algumas vezes, é uma cidade que demora 7 horas de carro para ir, mais 7 para voltar. Então, assim, você ir e voltar mais de um dia, né? Quase na estrada. Aí você quer voltar antes que fique escuro, né? E aí ele encontrou e deu esse presente, falou, né? O que sobrou de um prédio destruído, um pedaço de bomba. Nossa. Foi a primeira coisa que a gente ganhou lá, né? E aí depois vieram essas outras. Vai contando pra gente, Clara. Eles deu como fazer um pente, né, de munição. Então, sim. a bala vai dentro e ela é disparada, e são disparados vários rounds, assim, como se fosse uma metralhadora. Esses são cartuchos, né, cartucho de artilharia. Pra quem tá sem imagem, tem um palmo quase. Só o cartucho. Do cartucho. Tem a ponta. Tem a ponta que é essa aqui, né? Nossa Senhora. Que é pesado também. Esse aqui quem te deu, Clara? Foi o pai dessa família que eu tirei. Olha isso. E ele pegou... Que tristeza. Isso, bom, isso no caminho da... Ele me levou no cemitério de tanques, né, e carros. E aí ele já tinha algumas coisas e me deu o resto. E como que ele tá, aliás? Ele tá bem. Mas ele não tá na guerra. Assim, Não. ainda não está ali no front. Tá Não. esperando chamar. Não sei se ele vai ser chamado, né, mas ele tá lá, enfim. Segue tentando- separado da família. Segue separado da família. Quando eu encontrei ele a primeira vez, foi muito, assim, emocionante depois de um tempo. E eu falei assim, a próxima vez eu vou voltar, vou trazer sua família, né? E ele falou assim, não, tem umas janelinhas quebradas, tem que arrumar algumas coisas do tipo, a guerra não acabou, né? Foi um jeito dele falar assim, Deixa elas seguras. não tem como eles voltarem, né? Não tem, tava frio ainda, inverno, né? E agora eu vi ele de novo. E aí ele me levou pela cidade dele, né, Irpin, pra mostrar os lugares. O filho dele, Dima, estava no telefone fazendo a tradução. E aí foi bem... enfim, é interessante, né, de ver. E eu quis trazer essas coisas, assim. Eu achei que eu ia ser presa vários momentos, aliás. Por quê? Porque você estava carregando essas munições? Pois é, como é que você entra no aeroporto A com gente põe na mala isso? e reza, né? Isso daí, assim, o problema é... E a sua não reza tem- tá funcionando maravilhosamente muito. bem, porque a Não guerra sei. começou e a Clara tá aqui contando história pra gente. Tem um pequenininho aí, que é uma Esse daqui é balinha. um 22, né? Foi de um soldado ucraniano que me deu de presente. Ela tá um pouquinho destruída porque você não pode transitar com pólvora dentro. Teve que né? abrir. Então você andar com isso daqui não tem problema. O que tem problema seria com a pólvora e saído de um crime de guerra, de uma área de guerra, seria um crime de guerra, né? Com certeza. Eu gostaria Não de evitar precisamos esse tipo disso. de prisão no momento. E, inclusive, você fez amizade com vários oficiais, né? Policiais, e que, inclusive, te ajudam, né? Te tiram, às vezes, da fila pra você poder levar, né? Eles reconhecem muito o trabalho do voluntário. Legal. Né? Então eles entendem assim que se você, especialmente no começo que eu falei assim, tem escolta, a escolta te levava, né? Hoje não tem mais essa necessidade, mas eles te levavam pela fila ali, 16, 12, 14, 20 quilômetros até a saída. Porque eles entendem que um voluntário não tem como ficar 16 horas numa fila para sair toda vez que ele entra. Então eles são muito abertos, né? E sempre muito prestativos. Eu tive assim inúmeros encontros com
com oficiais ou com ucranianos que ajudaram demais, né? Eu até estava contando hoje, não só quando meu carro quebrou, que eles foram sensacionais, quebrou de madrugada, 1h. Quebrou é um elogio, né? Eu passei num buraco e eu estourei 2 rodas. Você estava sozinha? 2 rodas, estava sozinha. Meu Deus. Com muita comida no porta-malas. E aí o carro quebrou em frente a uma basezinha assim paramilitar. E aí teve uma hora de madrugada, eles ficavam me enfiando no trailerzinho pequeno deles porque tinha aquecimento. E me davam um café e eu falava, quanto tava de frio? Eu acho que era -3 esse dia. E teve uma hora que eu saí e tinha assim 15 ucranianos. 3h, vários carros, eles estavam tentando tirar as rodas deles. Pneu, como é que chama, gente? Esqueci. O step. Pra tentar fazer caber no meu carro pra poder ir embora. Olha só. Coube? Não. Tive que esperar outro dia alguém chegar pra soldar a roda. Caramba. E quando eu fui pra Kiev, depois que eu fui pra Bucha a gente trabalhou ali de onde vem esses daqui, né? Com exumação, eu acompanhei a exumação, acompanhei os promotores dos crimes de guerra. A gente acompanhou o trabalho, aliás, eles estavam comigo esse dia, de mining, né? Verificar se tem minas, porque eles fazem o booby trap, então colocam minas dentro de corpos, minas em máquina de lavar, minas em carros civis, minas em portas de casa de civis, para ainda ter um dano maior quando eles deixam, né, as cidades. E nesse dia eu tava assim, exausta mentalmente, acho que eu já tava dirigindo, acordada 40 horas. E a gente vai para Kiev, um comboio de 3 carros, eu falo, não, eu preciso ficar sozinha. E eu fico no hotel e vou pagar ali, né, com o meu cartão, e meu cartão não passa. Aí ele, não, tudo bem, pode ficar, né? Quando eu cheguei, o chefe da segurança estava conversando com os indianos, e eu falei pra ele, eu preciso pagar, né? Já pensou? Eu pensando assim, já pensou brasileiro, voluntário, tá calote em hotel em Kiev, né? Zona Leste de São Paulo. Eu falei assim, acabou, nunca mais que eu vou trabalhar aqui na vida, né? E aí ele fala assim, não, você tá cansada, né? Pode subir, amanhã você paga. Eu falei, se amanhã dá certo? Não, se amanhã dá certo não tem problema, um amor. E aí ele vira para os 2 indianos, estavam lá jornalistas, e fala assim, se vocês não ficarem quietos, se comportarem, eu vou botar vocês para fora do meu hotel. Eles respeitam mulher muito. Que bom. Lá, né? Então eu tenho, assim, essa excelente experiência, pelo menos, de atuar com eles. E você, eu acho que ali se sente acolhida, né? Esse respeito também que eles têm às pessoas que estão lá, ajudando. E eu sempre falo como eles ficam muito emocionados quando eles descobrem que tem tantos brasileiros. Eu sempre mando os vídeos para eles. A gente fez uma campanha de vídeo. Tava lá na Sociedade Ucraniana, né, do Brasil, em Curitiba. Eu mando para ele o pessoal dançando, né, o memorial. As entrevistas, assim, eles ficam super emocionados. Legal. Sabe? De saber que tem gente assim que se tão preocupa do outro com lado eles. do mundo. Que também se preocupa, eles falam, Alemanha, França, assim, ok, tem essa proximidade, agora Brasil. Lá do outro lado. Eles Agora, ficam chocados. A Clara falou, desculpa, Mar, a Clara falou do carro quebrado. E combustível? Commodity hoje, né? Eu entro agora com no mínimo um tanque a mais. Se eu não uso, eu dou a gasolina. E custa quanto o litro lá? O equivalente no real? Eu acho que tá, na Europa tá mais caro daqui, equivalente real, tá 2,50 €, mais ou menos, ou seja, R$12 o litro. Lá na Polônia, 7, 8, deve estar uns 8,50, 9 litros também, por aí. Na Ucrânia tá mais ou menos isso, eu não sei a conversão de hryvnias, na verdade. Pois é. Hoje chega muito menos, né? A gente tem Odessa ali, o porto fechado. Então, como eu disse, é uma grande commodity. Às vezes o pessoal fica 3, 4 horas na fila para conseguir 10 litros de diesel ou de gasolina. Então, o que também prejudica muito o trabalho dos voluntários, inclusive dentro da Ucrânia, né? E assim, para somar isso, a gente ainda tem os voluntários que são assassinados, né? Eu ali na nossa operação, parceria com o pessoal de uma igreja em Lutsk, eles têm, né, ramificações, claro, e são 4 já. 2 foram assassinados em Bucha e os outros 2 antes de eu voltar para cá, inclusive carregando as nossas doações, que o carro foi explodido, né? E aí você tem, assim, toda essa dificuldade maior de não ter combustível, de ter os ataques, de ter ataques iminentes, de talvez ir e não conseguir voltar por falta de combustível. Isso é uma grande preocupação na Ucrânia. E Clara, a Clara hoje está no Brasil, tivemos essa oportunidade de conversar com a Clara, de ver os relatos de perto, tudo. Está segura, está cansada, falou que eu acho que está trabalhando até mais do que lá. E a Clara está voltando. Nessa volta, quais são os próximos passos?
Como é que tá o projeto? Qual é o destino da Clara agora, deixando o Brasil? É voltar para a Ucrânia, né? Voltar ao trabalho. E eu acho que, você falou que eu tô trabalhando mais, eu acho que eu tô trabalhando menos, provavelmente. O psicológico em questão de pesando horas, mais. Mas lá, pelo menos quando você tá exausto, você entra na Ucrânia e você vê pelo que você faz, né? Aquilo vale a pena, você encontra as pessoas, você leva comida, você acalenta alguém. E aqui já é um pouco mais difícil, né? Além da cobrança de eu não estou lá, né? Então eu tive um grande amigo, um dos meus melhores amigos lá, um dos policiais desses badges. E ele perguntou, ele não me escreve muito, mas ele perguntou assim, como é que você tá? Eu falei assim, nossa, eu tô super cansada, eu acordei, sei lá, 4h30 da manhã nos últimos 3 dias. E aí ele falou assim, meu pai me escreveu ontem, ele tá cercado e eles acham que eles não vão sair dessa. Nossa. Seu cansaço passa na hora. É. Você reclama do quê? Na verdade, vem uma extrema sensação de impotência, né? Porque você fala, o que a gente faz não evita mortes, né? Necessariamente. Que é isso, E assim, esse dia que foi aqui, eu estando aqui, né? Não, como é que você lida com isso? Continua sendo, né? Meio... Não, e eu queria só lembrar de uma coisa que eu acho que é importante também, a Clara falou das mulheres, né? Sim. Das mulheres que são estupradas e que são respeitadas na Ucrânia, né? Porque também era uma coisa que eu até ia falar com ela, mas você é mulher, né? Numa guerra, pode ver que os correspondentes internacionais de guerra, a maioria são homens, né? As empresas preferem mandar homens. E eu lembrei logo da fala, né? Do Arthur Duval, das mulheres que são fáceis porque são pobres e tudo mais. Como que você viu isso? E falar um pouquinho da situação da mulher lá. Lá em guerras também, né? Porque as mulheres têm a questão de são estupradas, são vítimas de tráfico sexual também, né? Como que você viu essa declaração? Essa declaração eu nem fiquei sabendo na hora. O que eu sei é que teve até um pedido deles, né, do partido, para se aproximar, e a gente foi categórico em falar que não, e logo depois isso aconteceu. A partir do Arthur, quando ele estava indo, procuraram vocês? Sim, de doação, procurou alguém da equipe, sabe? Aí chegou e a gente falou, não, a gente é partidário, não tem nada a ver misturar uma coisa com a outra, a gente tá fazendo, se eles quiserem vir, que ótimo, né? Venham, dão dinheiro e tal. E aconteceu aquilo. E eu tenho muito pouca interação ali com mulheres ucranianas, porque, enfim, eu trabalho muito com os homens, né? São os homens que estão nas barricadas, os homens que estão na linha de frente, eu conheço algumas, na casa onde eu fico, no Lutz, que é o pai e o filho de 20, e a mãe e o filho mais novo estão na Alemanha. Nunca vi, né? Só vi assim, por videochamada. Eu interajo muito pouco. As mulheres lá, muitas ficam, não vão embora, né? Vão ficar, as senhoras ficam, nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui, mas muitas decidem ficar com os filhos, com as filhas, né? E também cada uma trabalha ali, fazendo a sua parte na guerra. Quem saiu, claro, algumas foram acolhidas, tinham família na Europa e tentam ali também, muita gente quer trabalhar. O que a gente vê, assim, os ucranianos eles não querem ficar na Europa, eles não estão imigrando para a Europa. A maioria quer voltar, por isso que a gente já vê um fluxo tão grande das pessoas que voltam, né? Você deixar a família, muita gente saiu ali porque achou realmente que era iminente, né? Era uma morte iminente ali, então você tem que sair. Hoje eles preferem também voltar, claro, uma dificuldade enorme, né, de você se adaptar fora. Agora eu vejo, minha opinião pessoal, sendo mulher para mim na guerra, pelo menos na Ucrânia, uma enorme vantagem. Por eles terem essa questão de respeito às mulheres, não sei quão machista é a sociedade, assim, no dia a dia, né? É uma coisa, não sei, assim, quanto eles incentivam o estudo, alguma coisa, mas eu ser mulher e eu ser brasileira, eu acho que isso me eleva a um patamar, inclusive, mais alto do que outras pessoas que eu trabalho lá. Porque primeiro eles ficam surpresos de me ver como mulher no carro. Aí depois eles pegam o passaporte. E Brasília, né? E aí, às vezes, eles não me conhecem, eu falo de Brasília Volunteer, e às vezes tem umas ótimas situações, assim, então eu tava no checkpoint 3 da manhã, você não pode dirigir nesse horário, eu não conhecia eles, Brasília Volunteer, pega, né? Eles estão ali, Brasília, e eu só ouço alguém, assim, carnaval! Gritando do outro lado da rua, né? Então ainda tem esse é um outro apego, passaporte, né? É o que eu falei assim, a distância. E o ser mulher lá, eu acho que eles não estão esperando realmente, né? A gente vê muito na guerra os homens, então a figura feminina ali, né, nessa posição,
funciona muito bem com os ucranianos e funciona extremamente de uma forma oposta com os homens estrangeiros. Então, de problema com machismo, não respeitar a operação, não respeitar o que eu falo, as decisões que eu tomo, né? Inúmeras situações. Tanto que eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com estrangeiro. Nunca mais, né? Aqui na guerra. Porque as situações são muito desconfortáveis e são muito frequentes. Então, eu vi isso de parte de estrangeiro, inclusive brasileiros. E nunca vi isso por parte dos ucranianos. Não, e aí você vê, aí vai um brasileiro pra lá, né? E fala aquele monte de abobrinha. Que vomita. Ele não vai. Aquilo ali é... Sabe? Que bom então, que você não viu aquilo na hora, eu nem porque fiquei sabendo você não dessas precisa ficar desestruturada Não, com um absurdo completamente. desse. E aí, aproveitando esse momento desnecessário, infeliz, que só mostrou quem de fato ele e o grupo dele é, isso é a minha opinião, se é a Lívia que está falando, você viu mais disso daqui? Porque todo mundo quer registrar. Olha, eu vi, eu fui, eu comi, eu tava. E o celular virou uma doença que pode ser usada de uma forma muito legal. Você criou o projeto, as pessoas entram em contato, facilita. E pode ser simplesmente algo muito banal de falar, olha, gente, um carro ali que explodiu. Você viu disso? Ah, sim. Muito. É o turismo de guerra, né? isso que eu ia perguntar, gente. Quando você falou a primeira vez pra mim, eu falei, como é que tem gente que vai fazer turismo na guerra? Mas continua, Clara. Eu Tem acho gente que faz uma fala como aquela, o turismo acha que... Eu acho que tem muita gente que tem ali um lado mórbido, né? De querer ver o que tá acontecendo no momento. Mas eu acho que eu não sei como essas pessoas... Eu acho que é fácil você lidar com um prédio que tá queimado. Eu não sei como essas pessoas lidariam com um corpo de uma criança, ou metade de um corpo, ou ver as pessoas sem cabeça, ou trabalhar na exumação, tirando os corpos já, né, enfim. Ou uma bomba caindo perto, rígidos, né? ou uma bomba caindo perto, ou artilharia, ou saber que as pessoas que trabalham foram assassinadas. Então, é o que você tinha perguntado, assim, né, quanto essa parte, assim, do respeito da guerra, ela tem que chegar desde sempre. Você não tem que esperar acontecer a desgraça pra você. Isso como um todo, né? Você não tem que esperar nada acontecer pra você ter ações proativas, né? E nesse caso é igual. Então a gente vê muita gente de várias nacionalidades. Recebeu também assim muitos pedidos. Eu quero ir voluntária. Claro, tem muita gente que quer ajudar, mas assim existe também. Mas você dirige, você tem dinheiro, você vai trazer doação, porque, né, se for assim pra gente usar os fundos e pagar o carro, o dinheiro, a doação, a gente não precisa, né, não existe essa necessidade. Mas existem vários casos, né, do turismo de guerra, das pessoas que vão só pra se autopromover. Mas tem agência que faz isso, cara? Não, eu já vi acho que algumas pessoas, mas é o turismo que eles vão. E, por exemplo, eu tive uma dificuldade muito grande de ter que fazer a fotografia. Eu não tenho Instagram, né? Eu, Clara, pessoalmente, não uso redes sociais. Depois de um tempo fui aprendendo a importância, mas eu achava extremamente desconfortável. Tanto que você vai ver, assim, muitas fotos, ou até vídeos, né? Não tem a minha cara. Assim, às vezes coloca porque as pessoas, enfim, querem ver. Mas eu filmo e narro o que está acontecendo. Quando eu tento filmar várias pessoas, assim, se eu tiro foto no carro, às vezes são, enfim, cabeça para baixo. Ou eu pergunto explicitamente expressamente, se eu posso tirar aquela fotografia, se tudo bem, se a pessoa concorda. Que eu achava extremamente desnecessário você ter que expor pessoas no pior momento mais do que já estão delas, expostas, né? O problema é que aí vocês como jornalistas, né, podem até me falar assim, é um mal necessário que muitos deles entendem. Né? A gente viu Bucha, depois que saiu ali a definição, o quanto não causou de sanções. E foi aí que eu comecei a também ficar um pouco mais ativa em filmar as pessoas, em perguntar no meu excelente ucraniano, né, de Google Tradutor, para eles contarem a história. Então hoje eu filmo um pouco mais também como uma oportunidade de dar voz, eu acho, para essas pessoas, né? É por isso que eu falei isso aqui é uma arma positiva e negativa, tem que saber usar. Muita gente ainda, acredite se quiser, não acredita no que está acontecendo, acha que não é tão grave, acha que a mídia está manipulando. Então, mais um dos motivos, entre tantos, né, da Clara estar aqui, é justamente para dar voz a essas pessoas que estão precisando ser acolhidas, que estão sofrendo, e que muita gente ainda tem coragem de debochar ou falar, nossa, tem várias mulheres loiras e são pobres. São fáceis. São fáceis. Eu ainda não acredito muito nessa
Não, e quando a gente acha um absurdo, eu acho muito louco. Que quando a gente acha um absurdo, as pessoas vêm falar assim, vocês estão de mimimi, que não sei o quê. Eu falei, cara, tipo, para e pensa um pouco, são mulheres em uma região de guerra, né? Sim, então deixa na família, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe onde está a sua família, se você vai voltar para o seu país, o que vai ser o seu amanhã, que país vai te acolher, se é que você vai ser acolhida, se é que você vai sobreviver. Não, e assim, o trabalho da Clara de ter o Instagram, né, que é o... Fala pra gente aqui. @frente_brazucra, Brás com Z e Ucra de Ucrânia. E esse trabalho que a Clara faz de reportar o que ela tá fazendo é o que ajuda, por exemplo, a dar suporte. Quanto que você gasta numa operação, assim? E dinheiro vem de onde? De início, né? Porque agora tem um pouco de doação, mas vem de você também, né? O dinheiro no começo, começou a entrar doação rápido, né, até, mas assim, o meu dinheiro é misturado com o dinheiro da vaquinha, né, não existe separação hoje de um pro outro. Claro, eu ainda tenho assim, o que eu tenho de dinheiro eu gasto né, para os meus gastos. Então, por exemplo, se eu tô muito cansada, eu fiquei acho que em hotel assim 3 vezes em 3 meses. Você dorme no carro? A maioria das vezes no carro, né? A gente tem agora até um lugarzinho assim que a gente pegou, mais ou menos, onde o pessoal pode ficar, mas até às vezes não chega, né? Ou dorme na Ucrânia, enfim, na casa de alguém, se for fazer alguma coisa que é muito distante. Mas esses gastos, assim, por exemplo, eu gasto da minha conta pessoal, né? Estar aqui, por exemplo, no Brasil. E o resto a gente usa da vaquinha, da operação que o pessoal doou. E a gente vê, claro, uma queda, assim, conforme, né, o interesse vai passando. E o problema... As pessoas estão se acostumando com a guerra, né? Vira rotina, né? O problema é que cai a doação no momento que começa a precisar mais. Porque agora as pessoas também, muita região desocupada, sem água, sem eletricidade, sem comida, não tem gasolina, então demora mais para chegar as coisas. Isso se chega, pessoas feridas, não tem equipamento médico, aí ambulância. Quem tá assistindo a gente agora aqui, Clara, e fala, olha, eu não tenho a coragem da Clara, também não posso deixar meu trabalho, eu não posso ir, você falou que você mora na Alemanha, né? Quem quer ajudar a Frente Brazucra? Como é que faz para ajudar vocês? Tem o link da vaquinha no Instagram, então pode fazer uma doação por lá, né? E isso já vai ser mais que o suficiente. Se quiser, inclusive, doarem coisas para eu levar, né? É possível, né? Tem bastante gente na Europa que vai de carro e leva as doações até onde a gente fica. E de lá a gente leva e distribui na Ucrânia. E eu acho que eu vou só aproveitar esse gancho para falar assim, às vezes a pessoa não pode sair do emprego e às vezes não tem dinheiro. Você não precisa necessariamente ajudar a gente ou ajudar a Ucrânia. Tem tantas outras coisas que a gente pode fazer aqui. E de graça, coisas tão simples como dar atenção a um morador de rua, perguntar qual que é o nome dele. Quando uma criança vai numa sorveteria e te pede um sorvete, paga o sorvete. Não vai te matar. Você acabou de comprar um sorvete para você de R$50, né? Não custa. E até quando custa, a maioria de nós, assim, né, com quem a gente fala, eu acredito aqui, pode fazer isso. E são pequenas gentilezas, né? Eu sempre falo, assim, quando alguém fala para mim, o mundo precisa de mais claros, eu falo, não. Você pode. Porque aí se você coloca a gente eu, né, e todo mundo da frente, assim, se você coloca a gente nessa situação de parece que tem que ser a gente é uma pessoa normal, dívidas, faculdade trancada, toda a galera da frente exato, toda a galera da Frente Brazucra trabalha e ainda faz voluntariado, né? São pequenas ações que já vão fazer, assim, muita diferença. É muito importante. Desculpa, Olivia, porque o Rogerinho tá me avisando aqui que o link, né, tá na descrição aqui. Você pode fazer essa doação, tá aí na descrição. E só para também, você pode ir no Vaquinha com K, e o ID é 2710808. Pode fazer 2710808. E, gente, doação não é milhões, não. Você doa o que você pode. Exato. É centavo, é R$1. E o que a Clara falou é muito legal. Poxa, não precisa, ajuda não precisa chegar só lá na Ucrânia. O frio tá chegando aqui em São Paulo. Exato. E já, né, separa uma blusa, coloca não quer levar, coloca na calçada da sua casa. Sabe? Coloca um papelzinho. É até isso, né, Lívia? Que pegar o espírito da Clara, de pensar em ajudar, em pensar em se mexer, saber que as pessoas precisam. Não precisa ser lá na Ucrânia. Aqui, infelizmente, no Brasil, tem muito morador de rua. Então, é entender o espírito de ajuda. Ajude. Né? Às vezes, assim, é só de você não tratar como alguém que não existe ali. A pessoa pede alguma coisa, olha, puxa, hoje não tem mais bom dia pro senhor. Pergunta na base, desculpa, qual que é seu nome? E é só você reconhecer que aquela pessoa é humana, assim como você tem que reconhecer os ucranianos que estão fugindo da guerra, que também são seres humanos, né? E a gente, enfim, é uma
uma pequena gentileza, né? O que a gente faz, a gente sabe, isso daqui não vai mudar o rumo da guerra, não vai ser a gente levando um carro de aveia para dentro da Ucrânia, que vai fazer a Rússia falar, nossa, realmente, agora sim, né? Eu mudei de ideia. Mas é uma gotinha, De esperança. que a gotinha enche balde. Uma hora. Exatamente. Quem nunca teve vazamento em casa, né? Oh. Assim, qualquer ajuda nessa direção, enfim, muda. Eu acho que é isso só que a gente pode tirar. Você já tinha trabalhado em outros projetos sociais? Claro, esse foi teu start. Não, já tinha. imagino. Aqui eu trabalhei bastante tempo, assim, acho que 2, 3 anos com refugiados sírios, Legal. né? Claro, eu acho que também é um processo, né? A gente vai aprendendo e a gente vai se programando para fazer essas atitudes maiores. E aí chegou que hoje eu tô na Ucrânia, né? Mas assim, nunca foi planejado e sinceramente a gente sempre fala, né? Foram 3 meses de guerra agora, dia 24, são 100 dias de guerra agora no dia 3. E a gente acha que fica muito mais infeliz. Sobrevivi o podcast inteiro, né? Pra chorar no final. Que a gente queria muito nunca ter esses marcos, sabe? Então falar assim, nossa, faz um mês que tem Frente Brazucra, faz um mês que a gente trabalha, faz um mês que eu tenho que ficar dando entrevista, faz um mês que as pessoas estão trabalhando com isso. E a gente chega no segundo mês. E a gente fala, cara, 2 meses. Ninguém quer comemorar isso, ninguém quer. E aí chega no terceiro mês. Aí a gente tá no terceiro mês, agora a gente vai chegar nos 100 dias. Então, não são marcos, né, que a gente quer comemorar, e se a gente pudesse escolher, ninguém estaria fazendo o que a gente faz hoje, né? Bom, e você fazia o que antes, hein, Clara, que você tá aí demitida? Eu fazia um estágio na Alemanha, estágio obrigatório do MBA, né, em Cybersecurity e Inovação. E os caras não te deram mole? Então, na verdade, a Alemanha é um país complexo, né, de vez em quando, e ali tem um problema de seguro. E eles falaram assim, se você explode na Ucrânia, sem horário de trabalho, a culpa vai ser do meu chefe. Literalmente. Então eu falei assim, eu tinha um dia de aviso prévio, né? Mas e aí eu falei, por favor. Então, enfim, você Tá bom, fica aí. tá aí meu aviso Você não prévio. vai correr Isso o faltava risco 5 de... dias antes de acabar meu contrato mandatório, que é pra contar as horas pra minha, Ai, pra minha gente, graduação. né? Putz. Mas assim, no fim das contas, eles falavam, não, mas não sei o quê. Eu falei, olha, eu nunca vou dar as costas pra trás. Se alguém pedir ajuda, e se eu tiver, eu não sei se eu vou entrar de novo. Era a primeira vez que eu tinha entrado na Ucrânia. Eu falei, não sei se eu vou entrar de novo. Na época, né? Mas se tiver a possibilidade, não vai ser uma empresa que vai me fazer não entrar, né? Sim, pois é. E cara, de qualquer forma, a gente conversava com a Clara aí antes, né? De a gente começar a conversar aqui. Acho que muitas portas vão acabar se abrindo pra você, né? Você tem indicação pra prêmio. Como é que tá, assim? Não era prêmio? Como é que você me falou antes? É uma nominação para chama Young Global Leaders, né? Do Fórum Econômico Mundial. Mas assim, se você pega ou não, são outros 500. Mas eu acho que não é isso, não é por isso que a gente faz, Claro, né? claro. Pra mim, isso é o maior reconhecimento que a gente podia Cara, receber. Tá falando aqui das lembranças, né? Tem esse livro aqui também, né? É um livro de forense criminal, né? Foi de um investigador ali da cidade de Lutsk, né? Um chefe de investigação. E a gente falar com as pessoas, sabe? E assim, alguém mandar um vídeo e eles falam assim, quando acabar a guerra eu vou pro Brasil, né? E que a gente já tá, eu acho que todo mundo aqui no Brasil vai ficar aguardando, né? Acabar a guerra e receber essas pessoas que eles também acompanham, que eu fico falando, né? Lá. Então, assim, pra mim, sinceramente, eu sou bem capaz de ganhar dinheiro fazendo outras coisas, né? Enfim, vou dar aula de inglês, tanto faz. Isso é muito mais... As coisas boas acontecem pra gente boa. A Clara já chegou na parte mais suja que o ser humano pode proporcionar. É a morte, gente inocente morrendo. Então, assim... se reencontrar, não estou te colocando como a super-heroína, porque todo mundo senta, todo mundo chora, todo mundo tem problema, e que bom que você é de carne e osso, mas o seu, e nem acho que também você não tenha dificuldades, mas acho que o que você amadureceu, viveu, aprendeu, te torna mais forte para se renovar a cada etapa, né, Clara? Eu acho que foi todo um processo, né, que na verdade foi um processo de muitas batalhas antes, de crise, por exemplo, eu já tive uma crise diplomática no passado, né, para poder chegar hoje e ter a posição e a firmeza e ainda mais a paciência de poder lidar com essa situação. Trabalhar na Ucrânia é extremamente, você tem que ser muito flexível, porque as coisas, nenhum plano vai como esperado, qualquer coisa pode acontecer, o carro pode quebrar, já quebrou comigo 2 vezes, você pode ficar sem gasolina,
quando eu tava voltando aqui, eu peguei algo assustador, que foi o Google Maps tenta assassinar pessoas. Eu estou ciente disso, porque ele já me mandou embora pela Bielorrússia uma vez, né? Falei, Google, justamente parceira da Rússia, né? Eu falei, acho que esse não é o melhor caminho para eu ir embora. Mas quando eu tava voltando, ele mandou por um caminho de terra, assim, que tinha praticamente uns muros no meio das estradas. E aí, quando eu tô dirigindo, já é, sei lá, meia-noite, eu vejo uns corpos pendurados nas árvores. E assim, sinceramente, eu espero que sejam só manequins, mas aquilo me bateu um total, né, um horror ali de ver, né, aquilo. Mas você tem que manter a calma, então assim, são várias outras coisas que eu acho que me prepararam para estar psicologicamente sã nesse trabalho, né, e entender que, assim, é mais importante, sempre me perguntam da minha família, né, eu falo, no fim das contas, eu acho que eles entendem que não é sobre a filha deles, né, é sobre muito mais do que isso. E eles estão mais em paz com isso? Porque assim, se os pais da Clara, a família da Clara estiverem ouvindo esse podcast, acho que você não volta. Quando logo no dia 25 a gente fez uma entrevista, né, e alguém perguntou assim, e seus pais? Eu falei, olha, quando eles assistirem, acho que talvez... Você não aborda tanto o assunto com eles para tentar ter um momento de conforto, ou não? Você compartilha com eles absolutamente tudo, os corpos pendurados, o que você viu pela metade? Eu falo, mas a gente não tem esse tipo de conversa muito quando eu tô no Ucrânia, porque os olhos não vê, o coração sente, né? Melhor não. Mas você avisa eles sempre, ó? Não. Cheguei... Não. Estou Gente, indo. é teste pra cardíaco. Não, até porque imagina você ligar pra sua mãe e falar assim, mãe, hoje eu vou atravessar a fronteira, tá? Vou resgatar 5 pessoas. Isso tudo bem. O pior é assim, oi mãe, tudo bem? Sabe aquele lugar assim onde tem artilharia, bomba caindo, russo? Então, tô indo lá hoje, tá bom? Beijo. Imagina. Eu imagino que a situação pra mãe, porque você fala, tô atravessando a fronteira, acabou. Ela não tá lá vendo, a mãe, é só as notícias que ela tem aqui, o seu sinal telefônico sumiu e você tá bem. Mas pra mãe, você não sabe se é o sinal que sumiu, se ela foi sequestrada, roubada, se tá viva. Mas é parte da vida, né? Eu acho, enfim. Tá. Mas eu mantenho, claro, eles atualizados, mas é o que eu falei, eu acho que é maior, né? E eles têm que entender isso também, né? Acho que cada um respeita, né? As escolhas que a gente faz. Mas é um trabalho, é o que eu falei assim, o que mais vale no fim das contas é você receber uma mensagem do pessoal agradecendo, perguntar como é que a gente tá, né? A equipe inteira que trabalha lá na frente, Brazuca, sabe? Que todo mundo se apoia, né? Enfim, e infelizmente ali a experiência que a gente lida com o melhor e o pior ao mesmo tempo. Eu acho que isso é o mais difícil, você vê os dois extremos. Uma hora você tá comemorando e de repente você tá... Eu acho que não é nenhuma hora, sabe? É sempre meio que concomitante, assim. Você tem sempre os dois, um overlapping, um em cima do outro. Eu acho que isso é o mais difícil, sabe? Porque é esperança e não. Esperança e não. Exercício de casa para quem tá assistindo o podcast. Caso nunca tenha feito. Tome coragem e tenha uma atitude com o próximo. Você vai ver que no final, aquele casaco que você entregou, aquele bom dia que você deu, você sai muito mais assim, tipo, caraca. No final, o bem maior é seu. Do que da pessoa. Só de você deixar de encher o saco de alguém, sabe? Tipo, preciso. Não, então não estraga o dia das pessoas, né? Já dá pra você fazer e o mínimo já vai fazer bastante coisa, né? Mas a caridade é isso. Você começa em casa. A caridade começa em casa e vai expandindo. Clara, eu ficaria horas aqui. Eu ficaria horas te ouvindo. É muito nobre o trabalho que você, em nome da Frente Brazuca, né? Está representando um time de tantos outros que chora, que sorri, que comemora, que tem os seus bichinhos internos e está ajudando o outro. Então, leva um abraço grande, bem grande aqui da turma do Pode Muito. O que a gente puder compartilhar e mostrar e apresentar o trabalho de vocês para as pessoas que a gente gostaria que não tivesse acontecendo. Exatamente. Mas está acontecendo. É muito importante essa sua fala de não se comemora 100 dias do projeto,
2 meses, 3 meses, porque é sinal que a guerra não acabou. Que esse projeto termine logo, viu? Vida curta Torço. ao seu projeto. Torço para que essa... É isso aí. Tchim, brinde a isso. Torço para que acabe muito rápido. Que é seja, isso. né, que volte aqui, porque a Clara tirou um tempinho dela, né, nessa visita ao Brasil para falar com a gente do Pode Muito. Eu tô com as unhas e os corinhos da mão todos ruídos, porque a gente fica aqui numa agonia de ouvir. Eu não sei se eu apoio o seu cruz, o meu seu... pai amado. Então, Clara, obrigada. Foi uma honra, viu? Deixa de novo tuas redes sociais aí, para o pessoal acompanhar, para o pessoal seguir o teu trabalho, ajudar na vaquinha e tudo mais. Primeiro, obrigada, né, meninas, por me receber aqui, pelo convite, né, em nome de todo mundo da frente. Eu vou chorar. Pode chorar. É sempre... Eu falo isso, né, há 3 meses, assim, são muitas histórias, mas é sempre muito emocionante. Eu falei que a gente tem o controle emocional, mas não é sempre 100%, né, porque, enfim, lidar com essas coisas é sempre muito, muito emotivo. Mas quem quiser, né, ajudar, @frente_brazucra, Brás com Z e Ucra de Ucrânia. Ou só acompanhar, né, também já é o suficiente. Mandar uma mensagem para ela, né, de força e tudo mais. A gente responde. No geral acessível. Obrigada, viu, Clara? Eu que agradeço. E essa foi mais uma edição, né? Que honra poder contar com a Clara aqui no Pode Muito. Pode Muito não, Pode Muito a gente quer que fique aí para sempre. O Pode Muito vai ter vida longa e os próximos episódios com a Clara vai ser para a Clara contar, olha, conseguimos, acabamos o projeto Frente Brazucra, vamos iniciar um outro projeto, se Deus quiser, de uma forma mais leve, né? Que a Clara... Não para, né? Não, e que... Amém, né? Continue assim. Pessoal, vamos nessa. O Pode Muito vai ficando por aqui. Nós falamos que o nosso leque ia ser amplo, que nós estaríamos aqui em busca de histórias, de pessoas, né? De curiosidades, informações. É isso. Já sabe o roteiro? Compartilha, clica, se inscreva no canal. É muito importante também. É simples. Aperta aí, coloca o sininho para ativar, que a gente vai ficando cada vez mais próximo. É isso, até o próximo Pode Muito, vai ter sempre gente muito Partiu! legal pra você. Um beijo! Até a próxima. Tchau, tchau.